Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno 9. E o tema, olha, é um dos mais cruciais e cheios de detalhe da nossa Constituição, a intervenção federal e estadual. Assim, um mecanismo extremo, né? Uma ferramenta de estabilização constitucional para preservar o Pacto Federativo. E justamente por ser uma medida tão drástica, as regras são muito rígidas e cheias de pontos que as bancas como a FGV simplesmente adoram explorar. Com certeza. Eu diria que entender a intervenção é entender os freios e contrapesos da nossa federação. A regra, o normal, é a autonomia de cada ente, né? Estados, municípios. A intervenção é a exceção absoluta. É a última ratio, como se diz, para crises institucionais graves. Ok, então vamos começar pelo básico. Antes de entrar nos cenários de crise, me diz uma coisa. O que exatamente é a intervenção e quais são os princípios que governam essa medida? Então, ela é uma medida de natureza jurídico-política. E é, por definição, excepcional e temporária. Ela basicamente suprime a autonomia de um ente federativo. E para isso não virar bagunça, a Constituição criou princípios muito claros. O primeiro é o da taxatividade, ou seja, as hipóteses estão todas listadas na Constituição. É um rol fechado, números clausos. Não dá para inventar motivo. Não tem espaço para criatividade, então. Nenhuma. Aí vem a excepcionalidade, reforçando que a autonomia é a regra. E a temporalidade, tem que ter prazo certo para começar e para terminar. Não pode ser para sempre. E tem que ser o último recurso, né? Exato, esse é o princípio da necessidade. É o último recurso mesmo. E, claro, o da formalidade, que diz que todo rito previsto na Constituição tem que ser seguido à risca. Entendi. É um protocolo de emergência com regras muito, mas muito estritas. E o material do professor Lessa destaca uma proibição que parece fundamental: a vedação à intervenção per saltum. Isso na prática quer dizer o quê? Que a União não pode simplesmente passar por cima de um Estado para intervir numa cidade. É exatamente isso. Per saltum significa por salto. A nossa federação tem uma hierarquia, né, uma cadeia. A União intervém nos estados e no DF. Os estados, por sua vez, é que intervêm nos seus municípios. A União não pode saltar o estado para chegar no município. Seria uma quebra de toda a estrutura. Ah, entendi. A única exceção seria se um município estivesse num território federal, o que não é a nossa realidade hoje. Então a regra é essa: União nos estados, estados nos municípios. Ok, a estrutura está clara. Agora vamos para os gatilhos. O material organiza a intervenção federal em duas grandes categorias: a espontânea, que parte do presidente, e a provocada, que é, pedida por outros poderes. Começando pela espontânea. Quando é que o presidente pode, de ofício, decidir por uma intervenção? Olha, são cenários gravíssimos, de crise existencial mesmo para o país. O artigo 34 fala em manter a integridade nacional. Pensa numa tentativa de secessão de um estado, por exemplo. Grave. Muito. Ou para repelir uma invasão estrangeira. Ou ainda, e esse é um conceito um pouco mais aberto, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. É uma situação de caos generalizado que o governo do estado já perdeu o controle. Certo. Mas tem uma outra hipótese que me chamou a atenção, que é para organizar as finanças de um estado. Quer dizer que o governo federal pode intervir por causa de má gestão financeira? Isso. Isso soa politicamente muito delicado. E é. Por isso mesmo a regra é super objetiva. Não fica a critério do presidente. Não é qualquer dívida ou má gestão. A intervenção só acontece se o Estado suspender o pagamento da sua dívida fundada. Dívida fundada. Só para a gente deixar claro, estamos falando da dívida de longo prazo, aquela consolidada do Estado, certo? Perfeito. Exatamente essa. E a regra, e aqui está uma das pegadinhas clássicas de prova, é suspender o pagamento por mais de 2 anos consecutivos. O detalhe que a FGV adora é justamente esse mais de. Se for exatamente 2 anos, ainda não pode. Uau!
Que detalhe, a estabilidade de um Estado dependendo de duas palavrinhas. E nesse caso, se o gatilho financeiro dispara, o presidente simplesmente publica o decreto e pronto. Não, mesmo aí tem um rito. Primeiro ele precisa ouvir os conselhos da República e de Defesa Nacional. A opinião deles não vincula o presidente, é mais uma formalidade, um momento de reflexão. Depois de ouvi-los, ele edita o decreto e tem que submeter ao Congresso Nacional em 24 horas. O Congresso aprova ou rejeita. O controle político do Legislativo é a grande trava de segurança nesse caso. Certo. Essa é a intervenção que parte do presidente. Mas e quando outros poderes batem na porta dele? Vamos falar das modalidades provocadas. A primeira é a por solicitação. Como funciona? Essa acontece quando um dos poderes do Estado, tipo o Executivo ou o Legislativo, está sofrendo coação. Imagina que a Assembleia Legislativa está cercada e os deputados não conseguem entrar para trabalhar. O chefe desse poder pode solicitar a intervenção federal. O ponto-chave aqui é que é um pedido de socorro, não é uma ordem. O presidente recebe o pedido, analisa o cenário político e decide se intervém ou não. É um ato discricionário dele. Faz sentido. É um pedido, não uma ordem. Mas a coisa muda de figura na segunda modalidade. A por requisição judicial, né? O nome já soa bem mais impositivo. Muda completamente. A requisição é uma ordem. Pensa nisso como o Poder Judiciário apertando um botão de emergência da Constituição. Acontece para garantir o livre exercício do próprio Judiciário ou, o que é mais comum, para garantir o cumprimento de uma decisão judicial que o Estado está se recusando a cumprir. E nesse caso, o presidente tem alguma escolha? E nenhuma. O ato dele é vinculado, ele é obrigado a decretar. E aqui tem um ponto genial da nossa Constituição que o professor Lessa sempre enfatiza. Quando a intervenção é requisitada pelo STF, STJ ou TSE para cumprir uma decisão deles, não há controle político do Congresso Nacional. Ah, então o Congresso não vota nesse caso? Não vota. É um tipo de firewall constitucional. Impede que a política se sobreponha a uma decisão judicial transitada em julgado. Garante a força do judiciário. Brilhante. Uma proteção para o próprio Estado de Direito. Então já vimos políticos pedindo ajuda e juízes dando uma ordem. Mas e se o problema for mais profundo? Se um Estado estiver violando um pilar da própria Constituição? Aí a gente entra na terceira via, que é a famosa ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a AD interventiva. O guardião aqui é o Procurador-Geral da República, o PGR. Se ele percebe que um Estado está descumprindo uma lei federal importante ou, o principal, desrespeitando os chamados princípios constitucionais sensíveis, ele pode propor essa ação direto no STF. Princípios sensíveis. O que exatamente entra nessa lista que justifica uma medida tão extrema? O artigo 34, inciso 7º, traz uma lista fechada, taxativa, inclui coisas como a forma republicana, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal e também a prestação de contas e a aplicação dos mínimos em saúde e educação. São os pilares da nossa federação, sabe? Se o STF concorda com o PGR, ele requisita a intervenção ao presidente. E, de novo, o ato do presidente é vinculado e não passa pelo crivo do Congresso. A decisão do STF já fez esse controle. Fascinante. Então, o Estado pode até estar violando algum outro princípio da Constituição, mas se não estiver nessa lista específica dos sensíveis, essa ferramenta da ADI interventiva não pode ser usada. Exatamente. A escolha das palavras e da lista é tudo. A Constituição foi cirúrgica aí. Ok. Entendemos como funciona no andar de cima a relação União-Estados. A mesma lógica se aplica quando a gente desce um degrau para a intervenção de um Estado num município? Em grande parte, sim. É o que a gente chama de princípio da simetria. A Constituição do Estado tem que espelhar o modelo federal. A competência do governador e o controle político, quando existe, é da Assembleia Legislativa. Mas é aqui que mora uma das pegadinhas mais clássicas de concurso, que o professor Lessa faz questão de frisar no material. Opa, estou curioso. Qual é? Lembra da regra da dívida? Na intervenção federal era o calote por mais de 2 anos, certo? Certo. Pois bem, na intervenção do Estado no município, o artigo 35 fala em deixar de pagar a dívida fundada por 2 anos consecutivos.
sem um mais de. Não acredito, é sério isso? A ausência de uma única palavra muda tudo. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco aterrorizante para quem está estudando para uma prova. É a mais pura essência do detalhe jurídico que define o resultado. E assim como na esfera federal, também existe a intervenção provocada no nível estadual. Ela acontece por representação ao Tribunal de Justiça para assegurar princípios da Constituição Estadual ou para executar uma lei ou ordem judicial. E o governador também é obrigado a agir. E também não há controle político da Assembleia. E aqui o material aponta para duas súmulas do STF que parecem cruciais, né? Fundamentais. A súmula 614 diz quem pode começar esse processo no TJ. A legitimidade é só do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado. E a súmula 637 é muito interessante. Ela diz que da decisão do TJ que autoriza a intervenção, não cabe recurso para o STF. O Supremo entende que é uma decisão mais político-administrativa e encerra a discussão ali. Ufa. Ok, foram muitos detalhes técnicos. Acho que é um bom momento para a gente consolidar tudo. Usando aquele fichamento estratégico que o professor Lessa preparou, quais são os pontos que quem nos ouve precisa, assim, tatuar na memória? Vamos lá, 4 pontos para não errar nunca mais. Primeiro, prazos da dívida. Na federal, é mais de 2 anos. Na estadual, nos municípios, são 2 anos cravados. Esse é o clássico. O clássico. Segundo, controle político. A regra é que o legislativo controla. As exceções onde não há controle são as intervenções para cumprir decisão judicial ou as que vêm de ADI interventiva. Nesses casos, o controle já foi feito pelo judiciário. Certo. E os outros dois? Terceiro, ato vinculado. O chefe do executivo, seja presidente ou governador, ele é obrigado a decretar a intervenção quando a ordem vem do judiciário. Acaba a escolha política. E, por último, o papel dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Eles só são ouvidos na intervenção federal espontânea ou por solicitação, o parecer não vincula e eles são dispensados nos outros casos. Perfeito. Então, o que eu estou entendendo é que o sistema, apesar de complexo, tem uma lógica interna muito clara. Parece que existem duas grandes vias. Uma via política para intervenções espontâneas, que é mais discricionária e por isso exige um controle forte do parlamento. Exato. E uma via jurídica para as requisições judiciais e as ADIs, que é obrigatória e é blindada do controle político, justamente para proteger a força das decisões do judiciário. É uma boa forma de resumir. É uma síntese excelente. Você capturou a essência do desenho constitucional. É uma engenharia que tenta equilibrar a necessidade de uma ferramenta de força para crises extremas, com um medo constante de que essa mesma ferramenta seja usada para fins políticos, né? Ao criar essa via jurídica blindada, a Constituição manda um recado muito claro. A autoridade do judiciário e os princípios fundamentais da República não são negociáveis. E isso nos leva a uma reflexão final que o professor Lessa propõe no material. Esse Instituto da Intervenção, esse tal remédio amargo, nos ensina que a autonomia que os estados e municípios têm não é um cheque em branco para a irresponsabilidade. Entender esses mecanismos é perceber que o papel de quem opera o direito é, no fundo, ser um guardião da estabilidade do sistema. Exatamente. E isso deixa um pensamento para o futuro. A estabilidade das instituições e até a dignidade da pessoa humana, que é um desses princípios sensíveis, depende desse equilíbrio delicado. A grande questão que fica é, no mundo de crescente polarização política, será que esses mecanismos desenhados com tanta precisão são robustos o suficiente para funcionar como previsto? Talvez compreender as regras em detalhes, como a gente fez hoje, seja o primeiro e mais importante passo para garantir que eles continuem a proteger a federação em vez de serem distorcidos. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado.
Deixem nos comentários qual tema gostariam de ver analisado em nossas próximas conversas. Até a próxima!